Meus amigos, muito bem-vindos a mais esse momento especial do nosso encontro, estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles, a série psicológica de Joana de Ângeles. Nós que estamos estudando aqui O Ser Consciente, um livro maravilhoso, com muito material para a nossa reflexão em favor do nosso trabalho interno. E hoje vamos começar a trabalhar o capítulo 3, Problemas e Desafios, em especial a primeira parte do capítulo, que é êxito e fracasso. Então, bem-vindo a todos, um grande abraço. Conosco a Adriana, Guadalupe, bem-vindas também para esse estudo de hoje. E vamos já começar, né, a fazer uma troca e uma reflexão em cima desse capítulo. Alguém quer começar a trazer a sua impressão, algum elemento que acha importante para esse início de estudo? Eu acho interessante o tema, porque me lembra muito a física, quando a gente está estudando o movimento dos objetos, né? Então, quando a gente está estudando o movimento, a gente olha assim a caneta e pensa assim: essa caneta está em movimento ou ela está parada? E para que a gente possa, então, responder a pergunta, nós precisamos de um referencial, né? Então, se esse referencial for o meu corpo, ela está parada, porque em relação a mim, ela não tem movimento. Mas se pensarmos que essa caneta e o referencial for o planeta, então essa caneta está em movimento, porque o planeta Terra está em movimento. E o êxito e fracasso é algo muito parecido, porque se eu perguntar em relação a qual referencial nós estamos falando, se o nosso referencial for o ego, então algo pode ser o êxito. Mas, em relação ao self, ele pode ser um fracasso. Então, eu gosto de fazer essa analogia, né, essa comparação, para que a gente possa pensar que as coisas nem sempre, o que hoje é sucesso, pode ser realmente um sucesso. Né? Eu preciso sempre de um referencial. Então, eu gosto de olhar assim, esse tema com essa dinâmica, né? Que num momento algo é considerado sucesso e eu luto desesperadamente por ele, mas às vezes é exatamente aí que é nível espiritual que eu me perco. E de alguma forma é isso que a mentora vem nos trazer como um questionamento interior, né? Qual é o nosso referencial de êxito e de fracasso? Porque existe essa confusão entre o triunfo para as coisas de fora e o triunfo do homem sobre si mesmo, né? Que é realmente esse verdadeiro sucesso, êxito, do ponto de vista do que se fala aqui, de um ser psicológico, uma consciência ampliada. Então, achei bem interessante a forma que tu começou a introduzir, né, Adri? Porque é muito isso, né? Qual é o nosso referencial? E de uma forma didática, que traz bem isso, que é o nosso dia a dia. Então, é como assim, é algo para a gente pensar, né? Mas sucesso em relação a quê? Estou me referindo a quê? E quando eu não estou voltada para dentro, não no sentido egoísta, mas para as questões que realmente ficam, que são importantes, perenes, será que é um êxito? Não, ou será que justamente não estamos aí com um referencial totalmente equivocado, visto a partir de uma lente egóica, rígida, que não percebe a realidade do ser espiritual que nós somos? Essa relatividade que estão trazendo, né? Dependendo da referência, do ponto de vista, da perspectiva, de como se ocupa da questão, Joana vai trazer muito em relação justamente à postura do ego, né? Essa referência aonde o fracasso e o êxito tornam positivo ou negativo, né? Algo que constrói ou destrói, depende da maturidade do ego. Então, aqui ela vai focar mais, né, na questão de uma busca de êxito que é tomado por uma concepção desse ego imaturo, ou seja, imediato, imediatista,
superficial, baseado nas sensações da matéria, da vantagem, do egoísmo, da questão do poder, da ganância, do sucesso, né, da persona. Então, esse êxito aqui, ela fala como se fosse uma imagem de sustentação compensatória, justamente a falta ainda de uma sustentação mais profunda e espiritual, né? De uma imaturidade, de um egoísmo, e que leva realmente as pessoas a se mover por uma ansiedade de algo que estão chamando de êxito, que possa, então, trazer uma imagem de valor para elas, né? E seja por carência, seja por arrogância, seja por autoestima, seja por causa dos motivos internos que estão em jogo, mas a Joana fala dessa imaturidade egóica, né? E é interessante que ela inicia o texto dizendo que o estado normal da criatura é a saúde. Então, veja que bonito. Então, existe um movimento desse corpo que vai obedecendo estes automatismos, né, precisos, como um relógio com seu ritmo, seu movimento, e desse movimento vai resultar essa saúde e as disposições, porque a gente está falando, o tema geral desse capítulo são problemas e desafios. Então, em si, nós temos em nós algo que nos autorregula para essa saúde. Mas, quando o espírito, né, ele compreendendo esses mecanismos da vida, vai aplicando o conhecimento para essa autorregulação. Então, o próprio espírito, ele trabalha para que tudo se torne autorregulável. Por isso que é importante saber que em nós existe a cura para as nossas questões, porque algo em nós tem uma predisposição interna para isso, e aí que a gente está vendo essa questão que saúde seria um fenômeno natural, e aí ela coloca, se não fosse o ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio no lar. Então, existe uma tendência natural à saúde, mas estas coisas são que se atravessam, né? A herança, a matéria, o problema familiar, o problema entre as famílias, isso vai, as heranças genéticas são questões que são desafios para essa própria saúde física que nós desenvolvemos. E ela coloca isso, né, Adriana, justamente porque ela fala que o universo é sustentado por uma dinâmica harmônica, né? Então, o movimento da vida, de uma certa forma, reflete o amor divino, né? Ele tem na sua lei e na sua composição um movimento harmônico. Então, a saúde, ela é natural porque ela está dentro desse movimento harmônico. Então, a harmonia representa a saúde. Quando, por algum motivo, há uma desarmonia, né, começa a doença. Então, a mesma coisa, quando a gente desequilibra o universo através de atos negativos, né, infelizes, a gente começa a provocar uma ruptura que tem um reflexo pela lei de causa e efeito na nossa vida, seja em função das questões morais, que a gente vai estar em desarmonia com a lei divina, do ponto de vista ético e moral, seja através das consequências naturais também, que vão se refletir no nosso corpo físico, como é o caso das doenças, né? Então, ela vai falando desse jogo da vida que é harmônico e que, de uma certa maneira, para mim, eu associo harmonia a amor, né? E é interessante que Platão, ela diz que a alma pode ser cultivada ou conduzida para o conhecimento, né, através do amor e da disciplina intelectual, as duas coisas. Então para mim, essa consciência e o amor vão justamente possibilitando que eu possa estar conectado com a consciência divina e com a harmonia do universo. Quando eu me perco de mim, ou me perco desse amor, ou me perco, de uma certa maneira,
dessas referências através desse ego imaturo, que não consegue ainda transitar na vida, em função de vários aspectos que estão debilitados ou que estão ainda em fase de crescimento, de amadurecimento, então eu acabo me desarmonizando e desarticulando, desintegrando, né? Não só meu corpo físico, mas com o próprio ego. Se vê de uma forma ampla até aquela forma pequenininha, no sentido de que a célula tem essa função, essa percepção do nosso pensamento, e a gente tem André Luiz chamando dos animáculos infinitesimais domesticáveis. Então, é muito perfeita a lei do universo quando traz essa questão da harmonia interior, onde o que nós vamos pensando, nós vamos plasmando realmente no nosso corpo. Mesmo que de forma inconsciente, ele acaba sendo um retrato da nossa realidade psíquica, de alguma forma. Claro que não é algo assim estritamente causa e efeito, a gente sabe que esse mecanismo é muito complexo, mas, de qualquer forma, está relacionado diretamente à nossa harmonia interior, né, e a externarmos no corpo aquilo que está desarmonizado. Sempre eu gosto de frisar, isso pode ser de uma forma muito maior do que a gente, às vezes, tem a tendência de ego de perceber, e até se culpa por nessa vida ter aquela ou aquela outra doença. A gente tem que lembrar que somos espíritos imortais, então, tanto as desarmonias demoram muito para chegar, como as harmonias também demoram para se restabelecer do ponto de vista externo, mas é o mecanismo que vai nos moldando. É interessante, né, te ouvindo, que Jesus procurava as pessoas fracassadas do ponto de vista do olhar do mundo, né? As pessoas marginalizadas, que eram consideradas inferiores ou anormais, e as doentes, tanto é que ele diz que ele veio para os doentes e sofredores, né? Acima de tudo, não para os sãos, mas para os doentes. Então, eu acho bonito isso, porque realmente ele... Aí, tanto a doença como o fracasso, para mim, tem esse aspecto também ambivalente, né? Que é relativo. O doente como aquele que está em desarmonia, ou perdido, ou desorientado, onde ele é a referência de suporte, de consolo, de equilíbrio, de harmonia, e o fracassado no sentido dos pobres de espírito, né? Daqueles que, de uma certa maneira, têm sede de justiça e de amor, né? E que ele pode oferecer, então, não o êxito do mundo, que todo mundo quer e que não leva a nada, mas sim, né, é nesse fracasso do ego, nessa dorreta do eu, que a gente pode ficar sensibilizado a buscar a partir disso algo que é maior e verdadeiro, que antes eu não compreendia porque eu estava cego, né? E o fracasso justamente e a derrota no mundo me liberta, né, dessa loucura, dessa fixação a uma lógica que não se sustenta espiritualmente. Porque esse movimento egóico, né, esse movimento da contemporaneidade do ter em detrimento do ser, ele leva a pessoa a buscar um sucesso com bens, um sucesso com o ter, e a pessoa vai gastando, né, a sua vida, o seu tempo, a sua saúde para conseguir bens. E aí ele vai ficando cada vez mais frustrado, porque quanto mais ele tem, mais ele precisa. É como matar a sede com a água do mar. Quer dizer, quanto mais ele toma a água do mar, mais desidratado ele vai ficando, mais ele vai precisando disso. Então, é isso que vai gerando essa questão de uma sensação de falência. Então, pessoas portadoras de com uma fortuna enorme, mas com um vazio existencial muito grande. Né? Eu acho bem importante isso, não é, Guadalupe, não sei como que tu vê isso, mas eu acho legal, porque, de uma certa maneira,
Nessa fala tua, né, Adriana, a gente vê que Jesus tira a ideia de doença como algo físico e traz para o mundo interno, né? Então, de uma certa maneira, a doença é um processo no sujeito, né? Em nós, não um defeito do corpo, ou no órgão, ou no funcionamento bioquímico. É um processo referente à conduta e à nossa forma de olhar, a força de olhar. Então, há uma complexidade na relação saúde e doença que ultrapassa a questão orgânica, né? E que vai muito além, que a gente está falando de um processo que é da alma, né? E o Espiritismo reconhece justamente que a doença é a expressão do espírito, né? Então, estão trazendo aqui, né? Um tipo de consciência, uma expressão, uma forma de atitude, um jeito de viver. Então, de uma certa maneira, a doença fala de como a gente se coloca no mundo, como a gente percebe esse mundo, e também, como foi colocado, a doença conta uma história e também aponta um caminho. Então, nesse processo do adoecimento aqui que a Juna coloca, também esse confronto nos traz ao contato com nossos recursos e potencialidades, dessa necessidade, né, que nós temos e que somos também atraídos pela força da divindade, nesse heliotropismo superior que ela coloca aqui no capítulo. Acho que nessas últimas falas de vocês tem essa questão que é tão importante dentro desse nosso estudo de Joana de Ângeles, que é o estudo de Jesus também, que é quebrar com essas imagens concretas que nós trazemos das situações e entender que por trás de cada situação existe uma história que é muito peculiar a cada ser. Então, a doença, ela às vezes já está num momento de cura do corpo e não no momento de adoecimento, né? Então, depende muito da linha cronológica que pegamos, que a gente tem a tendência a pensar, por exemplo, né? Está com problema intestinal ou no fígado, tem questões em emoções mais revoltas, ou no coração, tem que tratar os sentimentos, em analogias, ou deu um tiro, né, na cabeça e agora tem problemas neurológicos. Nada disso é equivocado, mas nada disso é uma verdade absoluta. A gente precisa entender que existe uma complexidade muito maior nesses mecanismos que tem a ver com o nosso êxito ou o nosso fracasso, porque a partir daí a gente amplia também esse entendimento e sai de questões tão chavões, me falta outra palavra, onde a pessoa que tem uma vida próspera financeiramente, do ponto de vista social, é alguém que está colocando fora a sua encarnação, uma pessoa que está lá num cantinho, com muitas necessidades, é uma pessoa que está se aproveitando muito mais daquele momento. Tudo é relativo. A questão é que a gente está no lugar que precisa e tem as ferramentas que precisa para contribuir com a nossa evolução e com a obra do Criador. Então, que a gente faça o bom uso disso, né? Seja na riqueza, na pobreza, seja na saúde, na doença, que a gente perceba que tem, então, essa vida que é linda, nos trazendo oportunidades para que a gente se desenvolva e contribua. E a gente abra esse leque e perceba que dentro da nossa visão espiritual e de um ser que é uma consciência, as coisas não são rígidas. Existe essa fluidez e a cada um vem aquilo que pode ser feito a melhor obra possível, né? Seja onde for. Então, essa que acho que é a grande percepção que a gente tem que ter. A doença vem para ensinar o dinheiro, as possibilidades de poder, a pobreza, tudo vem para ensinar, mas o que a gente faz com isso, né? Qual vai ser a nossa capacidade? Nós vamos ter êxito
ou nós vamos fracassar onde nós estivermos. E ela já tinha trazido esse tema no livro Conflitos Existenciais, só uma frasezinha que ela diz, né, que na raiz de todo processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como uma necessidade de reparação, né, Guadalupe? Então, é uma necessidade de reparação, não é um peso, um karma, né? Então, tudo cada caso um caso específico, cada questão é uma questão, e essa reparação é para favorecer exatamente esse espírito, que a patologia vem porque o espírito, não há doença, há doentes, ela já diz, né? Esse espírito precisa ter novas aquisições, sem amarras com esses fracassos que ficaram no passado. Então, é difícil a gente entender o que é sucesso e o que é fracasso em decorrência disso, né? Porque muitas vezes o que a gente considera um fracasso, ele é a grande oportunidade para esse espírito dar esse salto quântico rumo ao seu desenvolvimento intelectual e moral. Na verdade, ela vai dizer que não necessariamente de triunfo passageiro, transitório, né, desse ego imaturo, vai necessariamente levar a pessoa a um estado emocional, a um efeito que é justamente de decepção, de frustração, justamente para poder despertar, né, essa consciência que ainda está presa, né, nessa projeção ilusória, compensatória, nessa ânsia de possuir para poder mascarar ou preencher algum vazio interno, né, alguma necessidade. Por isso que isso que estou falando é bem importante, né, que a doença não é só um produto de uma causa ligada ao que eu fiz lá no passado como espírito, mas ela também é uma visão teleológica, né? A gente sabe que no espiritismo as coisas não têm só um porquê, tem um para quê também, né? Então, a doença é uma forma ela tem uma finalidade, né? Que nos impulsiona justamente para um despertar dessa consciência, ou para, como tu está dizendo, purgar, né, Adriana, drenar, né, essa desarmonia, essas cargas que ainda estão presentes dentro de mim. Então, a loucura do espírito na sua desarmonia aconteceu lá, né? Lá na atitude dele. A doença é, na verdade, um caminho a ser percorrido na busca justamente do reequilíbrio, né? dessa finalidade que me impulsiona para o bem. Então, a gente não pode esquecer que Jesus preferia as almas feridas, justamente, né? Então, porque esse fracasso também está na conta de poder fazer a gente se voltar para nossas feridas e extrair delas novos significados, ou algum significado que até agora eu não percebia na minha vida, né? Então, de uma certa forma, tanto a patologia do ponto de vista do corpo, como as decepções e dores da alma frente ao fracasso, né? Ela justamente nos faz ficar mais perto do que é essencial da alma que a gente perdeu no meio do caminho, né? Então, é como se o patologizar ele fosse uma forma, um meio de fazer a gente enxergar, né? Tentar fazer a gente rever a nosso olhar, viver a nossa percepção e a nossa concepção de mundo. E aí ela afirma, né, que nada é obra do acaso. Então, quando a gente adoece, é importante pensar que isso não é por acaso, que é algo em mim me chamando para alguma coisa mais profunda, às vezes parar um pouquinho esse movimento, né? A gente estava falando desse ritmo, né? Que o nosso corpo, a saúde, obedece um ritmo, uma harmonia do universo, e a patologia, quando eu perco esse movimento do universo, então nada é obra do acaso. E essa análise, aí ela fala da importância dessa análise transpessoal, que demonstra que a vida possui um objetivo, é isso que o Gelson disse, uma finalidade, uma destinação final, dando dignidade, né? Gerando, então, ou meios felicitadores ou desatinos, que são
efeitos de ações precedentes. Então, nada é acaso. Né? E como a Guadalupe disse, também nem tudo é efeito de algo do passado, mas oportunidades para que a gente possa, então, aprender coisas. E aí a gente vê na própria história de João Evangelista, lá atrás, na época de Jesus, quando ele depois veio a curar, ele já explicava essa importância de se ver uma finalidade, né? Qual a finalidade dessa patologia, e mesmo aqueles que foram curados, se eles também não compreendessem essa finalidade, eles adoeceriam novamente. Então, desde a época de Jesus, eles já nos trazem essas informações importantes, e agora a Joana vem resgatar esse tema com esse capítulo de êxito e fracasso. De uma forma mais concreta, no meu aqui, página 55, eu vou ler um pedacinho aqui do parágrafo, ela diz assim: na busca do êxito, o ser psicologicamente maturo investe todos os valores e na competição encontra estímulo para galgar os degraus do destaque, descendo moralmente na escala dos padrões, à medida que ascende na aparência. Então, isso é algo que é muito frequente no nosso mundo hoje em dia, né? Essa busca do êxito, disso que essa nossa busca do êxito a partir desse entendimento coletivo do que seria êxito. E aí a gente já entra nessa questão que ela destaca ali, a questão da competição, o quanto esse próprio destaque no coletivo, na sociedade, e também é importante porque pode compor, ao invés de competir, se fosse feito através da cooperação, traria realmente o êxito do ponto de vista coletivo, onde todos poderiam comungar com as conquistas uns dos outros. E a questão maior é que essa busca do ser imaturo, ela vai pela competição, e não pela forma que a gente pode cooperar, compor, e seguir juntos, sem querer se sobrepor ao outro para se destacar. Né? Então, do ponto de vista assim, mais do nosso dia a dia, acho que isso é importante para que a gente pense assim, nas nossas ações do dia a dia, como é que eu estou agindo? Né? É de uma forma cooperativa? É de uma forma onde eu estou incluindo aqueles que estão junto comigo e me incluindo junto em qualquer problemática? Ou é de uma forma competitiva, onde eu vou, para me promover, eu vou denegrir, eu vou soterrar, entre aspas, né, um irmão? Então, isso também é uma reflexão que é muito, muito atual no nosso dia a dia. E aí eu gosto da expressão quando ela fala: caça-se o êxito como se fosse uma floresta humana. O objetivo essencial da vida, confundindo então esse triunfo de fora com a realização da harmonia interior. Aqui ela coloca, né? Olha como é essa caça. Denigre-se então o adversário que não o sabe, tornando-se assim por estar à frente ou mais alto, segue-lhe o passo, ocupando-lhe o lugar imediatamente inferior, por ele deixado, até emparelhar-se e derrubá-lo assumindo a posição. Então, é uma verdadeira caça mesmo. É uma caça como animais na floresta, né? Que os predadores caçam os menores e assim por diante. E aqui o homem, ao contrário, ele olha o que ele acha que está acima, e aí então ele vai ao seu encalço e devagarzinho ele vai tentando ocupar o seu espaço. Então é isso que vai gerando essa patologia, né? Ele vai adoecendo nisso, porque ele deixa de pensar nele, no que realmente é necessário para a sua evolução, para o seu desenvolvimento intelecto-moral, e ele passa, então, a sempre estar buscando algo que não lhe diz respeito, que não é da sua... não vai somar nada, não vai trazer aprendizado. Complementando aqui, posso quer falar? Só queria complementar com isso. Porque me veio muito a imagem do quanto isso é instintivo e o quanto mostra um comportamento animal mesmo. Apartado dos sentimentos, com a sensação ali, né, presente,
mas o quanto traz a nossa interioridade aflorada pela falta de consciência de nós mesmos, né? Então, a Aren estava falando, e vinha a imagem, bem essa imagem instintiva do animal mesmo. Né? Mais tarde, né, a gente vai trabalhar aqui no livro as necessidades reais, fundamentais, e as necessidades secundárias, né, que são mais superficiais, né, e a Juna vai começar a trazer aqui no capítulo 3, justamente, né, quando ela começa a falar da saúde, do fracasso, desse homem dividido, dessa dicotomia, né, entre o mundo interno e o mundo externo, onde no mundo externo tu projeta esses anseios de sucesso, mas internamente, né, tu está nisso que a gente está comentando aqui, né, dessa descida moral e de um caminho que só gera infelicidade e vazio, né, frustração. Então, a Joana, a partir disso, desse movimento todo que ela está trazendo, ela está falando que tudo isso é porque a gente não faz consciência do que se move internamente, que ela chama de necessidade. Então, ela apresenta esse termo, né? E ela vai ser bastante assim, firme, muito intensa na colocação dela, assim, né? Que ela diz que a criatura são as suas necessidades. Olha que forte essa frase da Joana. Nós somos a nossa necessidade, ou seja, o que determina nosso destino, o que determina o sentido da nossa vida, o que move nosso desejo, o que sustenta a nossa relação com o mundo e, de uma certa maneira, a nossa dinâmica são as nossas necessidades. E por isso que ela vai citar esse jogo compensatório que acontece muitas vezes, né? Da gente necessitar de algo que a gente não tem, né? E de equilibrar, né, no jogo psicológico as polaridades da nossa natureza. Ela vai citar várias polaridades, o extrovertido, o introvertido, né? A pessoa que é mais atlética e a outra que é mais astênica, né? Aquela que é mais passiva e mais sensível, daquela que é mais, né, agressiva e mais positiva enquanto autoafirmação. Então, tem todo esse jogo aí que, na verdade, reflete esse campo da necessidade interna. Né? Eu me lembrei daquela historiazinha de Gandhi, quando eu li essa parte, né, que a criatura são suas necessidades. Então, conta-se que Gandhi estava chegando de viagem e ele para diante de uma relojoaria e começa a observar os relógios que estavam expostos e ele sorria. E aí chega uma pessoa e pergunta assim, olha, então, você quer um desses relógios? Né? A gente compra para você. E aí ele sorrindo, ele diz, não, eu estou admirando tudo aquilo que eu não preciso mais. Então, olha que lindo, né? Então, Gandhi feliz por não precisar possuir aquele relógio, ele já estava feliz em contemplar aquela beleza, porque era algo bonito, porque era algo, né, de uma beleza muito bem construído, muito bem desenhado. Então, veja, e realmente, se a gente olhar essa pequena história, a gente vê o quanto nós sofremos quando nós necessitamos de coisas que realmente são necessidades egóicas. Um relógio, por exemplo, como ali na história do Gandhi, para ele estava feliz por não precisar dela, né? Mas podendo apreciar e contemplar, mas ele não precisava possuir, né? Então, eu me lembrei dessa pequena história com essa frase da Joana. Isso me lembra também uma outra situação dele, que ele falou, Deus não me dá, Deus me tira. Tira a ilusão, tira, né, essa ansiedade de ter, tira todas essas coisas que para mim são supérfluas. Né? Então, a gente vê ele despojado, né, dessas necessidades que para o mundo tem muito valor, mas que não é a necessidade real do espírito, né, Adriana? Então, a questão toda é onde está meu coração? E que anseio me move? Né? E é interessante que a necessidade em grego é ananke,
e Ananke é uma deusa sem face, né? Sem rosto, então é difícil ser adorada. Talvez porque a necessidade seja algo também realmente difícil de ser aplacada, né? Quando a gente busca uma necessidade de preencher ela, tem uma outra ali, não é? Mas que ela não tem nome mesmo, não tem face. Então, a gente tem buscando em algum lugar essa tal de Ananke, né? E se a gente não realmente reconhecer que a necessidade verdadeira está nesse campo, né, espiritual, de poder viver plenamente o nosso próprio ser, na autodescoberta e no despertar dos valores divinos, espirituais, essa Nanki nunca vai ter rosto. Né? Ela vai trazendo essa questão, nos colocando a refletir o que é êxito, o que é fracasso. E é tão difícil para a gente descobrir, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, estuda os livros espíritas, fica pensando, mas como é que eu vou saber qual é o caminho certo? E ela traz de uma forma tão simples que eu vou tomar liberdade de trazer aqui, e, né, que está mais no final do capítulo, mas vale a pena depois a gente repetir. O êxito gera paz e o fracasso inquieta. Simples assim. Né? Então, a gente vê nessa própria questão que se traz de uma forma mais ampla do ter e do ser, né? Ou da forma como a gente lidar até com as doenças, né? Então, o que gera paz e o que aflige? E tudo isso vem a partir da nossa forma de olhar para a vida. Né? É a partir da forma como a gente interpreta as questões que chegam que nós vamos ter paz ou tormento. Quantos exemplos a gente tem de pessoas com doenças muito difíceis, em paz, e pessoas com aquilo que a gente chama picuinhas, problemas, né, pequeninos, enfim, em pleno tormento. Então, isso é muito relativo, o que não quer dizer que a gente não vá nos colocar na nossa humanidade e vivenciar de todo o coração, de toda a experiência, a doença, as questões pequenininhas que nos incomodam. Não é isso fazer de conta que não nos atinge. Não, é ver por que nos atinge, a serviço de que está aquilo, o que quer de mim, como é que eu vou, então, lidar com isso, já que eu sei que eu tenho essa força. E aí ela resume assim, o êxito gera paz e o fracasso inquieta. Né? Eu acho tão sintético, sabiamente sintético. Realmente é algo muito claro, Joana, é muito clara, e ela nos realmente revela aqui, né, de maneira simples, uma lógica da vida, né? Só que o fato de ser simples e claro não quer dizer que seja fácil de chegar nesse lugar que ela está trazendo aqui, porque quando o ego está mascarado, né, inebriado com a ilusão, essa inquietação, essa frustração, ou esse desamparo que leva ele a buscar cada vez mais sem sossego, não é percebido por ele ainda como uma inquietação. Ele está tão cego, né, que ele busca e busca cada vez mais, até que uma hora ele cai em exaustão, até que uma hora a frustração é tamanha que gera uma crise interna, ou a vida dá um limite, né? Porque às vezes a gente não consegue parar. A gente vê as pessoas, né, achando que estão no êxito, né? Mas estão no inferno. Estão lá adquirindo, possuindo, né, e tal, e estão num delírio, né, onipotente, né, porque a pessoa está delirando, e no delírio a pessoa sai da realidade. Então, tem pessoas que saem fazendo errado, estão numa ganância tão grande, adquire, e parece que nunca chega, e se tem que se despojar um pouquinho dessa fortuna, já gera ansiedade, mas ela não se dá conta disso, e acha que o valor da vida é ser o número um, né, o homem mais rico do mundo, e aí fica nessa fantasia,
e achando que isso é o êxito, né? E ela está invertendo justamente isso, né? Você vai falar que o êxito material significa muitas vezes um fracasso emocional, né? E aquilo que parece um fracasso do ponto de vista do mundo é um êxito porque justamente reflete uma pessoa que está em harmonia, que está em paz, como tu está falando, né, Guadalupe? Mas a gente se engana e a gente fica muitos anos, muitas encarnações prisioneiro desse engano, né? E aí, no texto, ela começa a falar da importância da psicoterapia, né? Então, que aí que ela fala que as psicoterapias, elas são aplicadas conforme as revelações do inconsciente, arrancando desses arquivos do psiquismo os fatores dos traumas, que determinam os conflitos. Então, a partir desse momento que a pessoa está nessa busca exacerbada, nessa caça, como foi colocado no texto, é necessário a terapia para que ela possa entender que movimento é esse, né? Que você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então, que busca exacerbada é essa que a pessoa não consegue, como o Gelson fala, né? É algo patológico, ele está cego, ele não consegue perceber que esse movimento é desenfreado. Então, aí entra a necessidade de uma psicoterapia para que a pessoa possa compreender esse impulso e essa busca, porque o self, ele manda um impulso para a pessoa, mas o ego interpreta ele de outra maneira. Eu sempre falo, né, que às vezes no casal a relação está tão conturbada e o self manda aquele impulso, né, se separa dessa mistura, dessa fusão psíquica que às vezes o casal vai entrando. E aí o ego interpreta como separa do marido, ou separa da esposa, não é isso que esse impulso diz, né? Então, quando você vai a uma compra e você começa a comprar, achando que isso é êxito, porque eu preciso de tal carro, preciso de tal casa, preciso de tal marca, então, o que é que está por trás dessa busca? Então, a terapia vai promover essa catarse, né? Essa lembrança, esse insight. Às vezes, na análise do sonho, o sonho vai trazendo esse desejo que me move para que eu possa compreender esse meu comportamento, essa conduta, essa questão que está me causando essa dor e esse sofrimento. E tem, tu disseste a questão das compras, e tem toda essa questão ligada às compulsões, e muitas vezes o ser tateando o caminho, né? Como o Gelson, de certa maneira, falou, patologizando ali, mas buscando saídas, mas vai trocando uma compulsão pela outra, né? E pensa que está saindo de um lugar, mas está andando no mesmo, e aí aquelas questões assim da compra para o sexo, do sexo para o poder, do poder para uma religiosidade não raciocinada e polarizada, deixando... Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses padrões para perceber, e mesmo dentro da religiosidade, né, faço questão de citar, se a gente não está fugindo da vida, em um padrão compulsivo de fugir de si mesmo, buscando esse Deus interno de forma maciça em outro lugar. E o ego, ele tem essas artimanhas, né, como ele é muito, faz esses conchavos, enfim, com a nossa sombra, é muito esperto, a gente, às vezes, dá umas escapadas e foge de nós mesmos por outras vias, como, por exemplo, a questão de uma religiosidade dogmática e não de uma ligação realmente com o divino e uma fluidez no nosso movimento no mundo. Então, é preciso que a gente seja muito atento, muito vigilante, com muito boa vontade mesmo, e de se entregar a esse tanto de mistério também e de oportunidade. Então, de uma certa maneira, quando ela traz a questão da psicoterapia, que a Adriana estava citando, né, ela fala da importância dessa atitude, né, reflexiva, desse trabalho, né, de tomada de consciência, porque ainda bem que não vai precisar de depender de terapeuta, né? Se tudo fosse para psicoterapia, né,
seria complicado. Então, graças a Deus, a vida nos ensina e a gente tem um mecanismo, que a psicoterapia se faz necessário em alguns momentos, e ela pode ser um instrumento muito rico, mas, acima de tudo, né, eu acho que essa ideia da psicoterapia é justamente a gente assumir para nós esse trabalho, esse compromisso com esse trabalho, de entender que as coisas não dependem da família, nem da genética, nem da, do mundo, né, que a gente tem projetado no mundo, e que tem questões internas importantes, seja do nosso passado, seja da nossa atitude inconsciente, de funcionamentos perturbadores. Por isso que ela, no final do capítulo, ela vai trazer de novo essa questão, falando da autoanálise, né, que de uma certa maneira, né, se analisando, a gente pode se descobrir. Então, a gente vê a Joana em vários momentos, né, da obra psicológica dela, convocando nós a essa coragem, né, de sermos verdadeiros, né, sem culpa, sem julgamento, sem imposição, mas numa relação de honestidade, né? E por isso que ela vai falar que o êxito é encontro. Achei bárbaro também essa outra noção de êxito, que a gente leu que êxito gera paz e fracasso inquieta, como a Guadalupe apresentou. Mas antes dessa colocação, ela fala que êxito é encontro, né? Enquanto fracasso é domínio pelo ego. E tem uma outra colocação dela em outra obra, que diz que êxito é tu vencer a ti mesmo. Né? Então, e esse vencer a ti mesmo exige justamente esse encontro, essa reconciliação consigo e essa responsabilidade para com aquilo que participa da tua natureza. Né? Então, eu vejo um, um movimento tão bonito nessa proposta dela, né? De a gente poder realmente fazer vida interior, para que a gente possa criar essa saúde, ou seja, esse caminho de se harmonizar conosco mesmo, né? Como ela diz, com as pessoas, com a natureza e com a própria vida. Então, na medida que eu me apaziguo a minha ansiedade egóica e eu posso não ficar preso nessas necessidades falsas do mundo e começo a encontrar esse caminho de interioridade, de encontro verdadeiro comigo, então eu posso começar a encontrar uma paz, uma serenidade, eu posso começar a perceber o mundo de uma maneira mais rica, mais bela e mais profunda, e aí realmente é um caminho de ser êxito espiritual, né? Do encontro, da paz e da realização do espírito. Porque isso é importante, né, quando você tem esse autoencontro, porque você muda o referencial. O que antes o referencial era do ego, ele passa a ser o referencial do self. Então, aí a pessoa vai se tornando uma pessoa mais profunda, uma pessoa que faz toda essa né, essa autorreflexão, autoanálise, e Jesus, o psicoterapeuta maior. Então, aqui, quando se fala de terapia, não necessariamente é uma terapia médica lá, com um terapeuta, um analista, mas Jesus como esse terapeuta maior que nos traz a lei do amor, porque é o amor que vai fazendo com que esses nossos pedacinhos, né, essa dicotomia que havia entre essa coisa externa e interna, e esse amor de Jesus, o psicoterapeuta maior, vai fazendo a fusão, né, vai unindo o que estava cindido, e aí essa pessoa, a partir do momento que vai estar inteiro, ele vai podendo, então, entender que o fracasso é algo da matéria, e aí ele vai buscar por questões mais profundas, questões mais reflexivas, mais diante de uma vida com significado, uma vida simbólica. Como, lembrando, mas eu estava pensando aqui duas coisas. Como Jesus foi visto como fracassado por muitos. Francisco de Assis, né, também. E se a gente para pensar nas pessoas do nosso século passado, enfim, o que ficou, né? Que pessoas, que espíritos que deixaram a sua obra
não foram aqueles que tiveram uma maior visibilidade aos olhos do mundo. Quantos artistas, escritores de grande importância na sua época foram tidos como fracassados, como não entendidos, e depois se tornaram brilhantes e valiosíssimos. Então, isso é muito relativo, né? E essa questão da arte, eu acho importante a gente tocar, porque o que existe de vida, e o que existe de beleza, e o que existe de uma alma que se conecta com o sentimento e com a criação que se expressa ali. E o quanto, às vezes, nós não estamos preparados para isso e damos valor a algum modismo, né? Então, a gente também tem isso. Se for olhar para trás, do ponto de vista histórico, quantas pessoas sensíveis foram ridicularizadas, foram tomadas como fracassadas e hoje em dia têm um valor inestimável, só agora reconhecido. Ela é categórica aqui no capítulo, né? Que, de uma certa maneira, as criaturas podem sentir plenas, em êxito, sem recursos materiais, né? Assim como recursos materiais não quer dizer, né, fracassado, né? Então ela vai justamente relativizar isso que ela colocou antes, né? E vai também afirmar que os homens vitoriosos, que são plenos, venceram a si mesmos, né? E optaram, diz ela aqui, né, pela realização interior. Então, essa ideia que seguidamente a gente reforça, né, porque, de uma certa maneira, é uma ideia seminal, básica, fundamental, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, né, porque Jesus justamente veio trazer esse caminho, né, de inverter a lógica do mundo, uma lógica que estava voltada para as coisas de fora, para o mundo de pé, do tempo de pé, das necessidades da lógica de um mundo ligado à pompa, à glória, poder e recurso material, para uma lógica que envolve vida interior, a lógica do espírito, a lógica de poder, de uma certa maneira, buscar, né, essa pessoa interior que diz a Joana, é real, né? A visão transpessoal, diz ela, do êxito e do fracasso está incita na pessoa interior real, a criatura harmonizada consigo mesma, com as outras pessoas, com a natureza e a vida. Então, eu acho que realmente, né, o importante é a gente fomos tocados por essa ânsia de algo que nos mobiliza, né? Que nos acena, como diz a Adriana, questionar, né? O que está projetado ali? O que tem meu da minha alma que está se refletindo ali fora e que não vai aplacar a minha necessidade real? E poder, aos pouquinhos, ir trabalhando isso, mesmo que a gente não consiga se libertar de todo dessas necessidades, e que esse embate seja um embate de fazer consciência e ficando mais perto dessa dimensão humana e espiritual, mesmo que ainda se dê nesse reflexo ligado às questões externas e concretas, porque as questões concretas e externas justamente são imagens da nossa realidade psíquica. Eu achei muito bonito aqui nessa parte que o Gelson tem falado, né, desses homens e mulheres plenos. Ela termina essa parte assim, né? Eles próprios, impondo-se a autorrealização, lhes propiciou saúde, mesmo quando enfermos, felicidade, embora perseguidos, às vezes, algumas vezes, êxito, isto é, vitória no que anelavam, apesar de levados ao martírio. E aí nós vemos os cristãos primitivos, né? O quanto eles iam para o martírio com essa fé, com essa alegria, porque eles sabiam que na realidade a morte não existe, e eles realmente
sabiam que essa questão material, a verdadeira vida não é essa vida. Então, perder a vida em nome de Cristo é ganhar a si mesmo, é atingir, né, essa plenitude. E quantas vezes nós somos convocados pela dor, pelo sofrimento, a entrar em contato, né, com essas nossas necessidades, e a gente foge, e aí é fácil fugir para as coisas da matéria, né? Mas o verdadeiro esforço, a verdadeira coragem está nesse esforço de tentar compreender a nós mesmos, né? Nesse movimento de autoconhecimento. É interessante estar falando aqui isso tudo, mas eu estava pensando na nossa fantasia patologizante, né? Como nós somos seres ainda muito frágeis, inseguros, e apesar de sustentar nessa vida, nessas ilusões de sucesso, de recurso material, né? Como a gente é invadido por questões mal resolvidas, porque se tem uma dor no braço, a gente já pensa que pode ser um ataque cardíaco. Se a gente tem um tremor, a gente já acha que é Parkinson ou Alzheimer. A gente esqueceu o ataque do coração. Se a gente tem uma erupção na pele, a gente acha que é câncer. Então, há uma fantasia nossa de ver tragicamente esses movimentos da vida, né? Porque tem alguma questão aí interna que está aparecendo a partir disso. E que a gente mascara e se ilude nesse jogo de querer controlar a vida. E esses seres humanos, né, essas pessoas que tu está citando aqui, a partir da benfeitora, justamente pessoas que transcenderam essa faixa transitória, né, e pode realmente viver dor, sofrimento, limitação, doença, rejeição do mundo, perseguição, né? E continuar na sua fortaleza interna, em paz, e extrair daquela realidade algo de bom, assim como demonstrando também, né? Testemunhando, exemplificando para o mundo algo de precioso que nós precisamos, porque elas realmente venceram assim mesmo. E aí elas estão num jugo leve, né? Palavra de Jesus. Acho que só essa última, né, pedacinho, autoanalisando-se, cada qual se descobre, assim dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito, nunca o fracasso. Eu acho que ela conclui de uma forma tão bonita, né, que é importante deixar com ela esse finalzinho. Reforçar isso, né? É muito importante mesmo, né? E então, com isso, a gente já faz o convite, né, de continuar o nosso estudo. A gente vai continuar no capítulo, e vem as dificuldades do ego, é o item após, né? Dificuldades do ego e depois a neurose. Então, a gente faz o convite de, no próximo encontro, estamos reunidos novamente para ir, né, adentrando nesses elementos que Joana vai nos apresentando no capítulo 3. Desejamos a todos, então, muita paz, e esses elementos que a benfeitora nos oferece possam descortinar novos horizontes, despertando nossa consciência e abrir nosso caminho em favor da nossa felicidade plena, da nossa conquista espiritual. Obrigado, Adriana, Guadalupe. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.